o que é uma célula? O que é uma célula? O que tem dentro dela? E por que uma célula vira um hepatócito, que é uma célula do seu fígado, e outra célula vira um neurônio, que é uma célula do seu cérebro, ambas absurdamente diferentes, mas com o mesmo material genético. O que acontece? Pergunta espetacular, né, Wesley? Pergunta de 1 milhão aí que dá pra gente desenvolver para vários lados, né? Dá para fazer vários podcasts sobre esse tema. Eu vou, assim, talvez tentar ser didático na medida do possível, né? Já assisti aqui o teu primeiro episódio com o Alex. Você falou, bom, pode ser técnico, né? E, claro, a gente acaba sendo técnico muitas vezes na nossa vida, mas vamos tentar aqui trazer a audiência da galera que porventura não tenha, né? Tanto conhecimento assim nessa tão importante área. Então, eu vou dar um passo atrás, Wesley, vou dizer, né? Você falou, realmente eu estou baseado hoje muito na genética, na biologia molecular, na genética molecular. Vou tentar, de repente, aqui mostrar para as pessoas a importância de estudar, e aí vou encaixar, né, a tua resposta, a tua pergunta aqui. Perfeito. Né, vou responder essa questão das células, que é um fenômeno realmente fascinante. Então, assim, eu tenho feito, Wesley, ao longo da minha vida, perguntas para as pessoas, o que elas sabem de genética? Por que é importante estudar a genética? E a gente tem as mais variadas respostas, né? Ao longo da minha carreira toda, tem resposta de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Mas alguns padrões são bastante familiares e aparecem muitas vezes, né? Então, assim, as pessoas sempre falam, eu lembro de genes, eu lembro do Mendel e das ervilhas, eu lembro da... Essa aí todo mundo estudou no ensino médio, né? Se você fez o ensino médio, eu acho que, né, já vai lembrar um pouquinho disso. Cor de olhos, né, que aparece muito lá no ensino médio também. E algumas pessoas falam, não, eu acho que é importante estudar genética, não conheço muito, mas de repente para entender as doenças genéticas, né, a gente conhece alguém ou vê algum caso aí, né, na sociedade. Mas na verdade, se a gente vai pensar assim, a genética no sentido mais amplo, ela está muito mais presente na nossa vida, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, olha... Talvez você não precise ser um especialista na genética, né? Você tem que escolher aquilo, fazer da vida aquilo que você quiser, né? Escolher o teu caminho. Mas conhecer um pouquinho sobre a base da genética, eu acho que é extremamente importante, né? Então, vamos lá. Primeiro, né? Relacionado ao que o Wesley perguntou agora, o funcionamento das nossas células, né? A gente pode estudar isso numa disciplina de genética. Uma regrinha básica de funcionamento das nossas células, que a gente pode abordar mais para frente nesse episódio, né? O dogma central da biologia molecular ou da genética molecular. Né? Faz isso me dá autonomia. Faz com que eu entenda melhor o meu corpo, como ele funciona, como as células funcionam, né? Sei que cada um pode ter uma definição de vida, o que é vida, mas a gente está falando aqui, né? Estou focado muito mais no nosso corpo biológico, né? Que é composto por várias células. E até hoje a gente só conhece vida, né, nesse planeta aqui, então é isso que a gente entende, né, por vida. Uma vida biológica, onde a unidade mínima é a célula e a regrinha de funcionamento dela, né, pode ser ensinado dentro de uma disciplina de genética. Aí vamos lá, um segundo, e eu posso dar várias justificativas, vou dar algumas aqui só, né, para a gente seguir aqui na linha que o Wesley perguntou. O segundo ponto, então, né, hoje a nossa alimentação, todo mundo, né, não precisa ser nutricionista, não precisa... ter um conhecimento muito específico, você vai no mercado, você vai num barzinho, você percebe, né, nos restaurantes alimentos que são, porventura, transgênicos, né? Um processo de transgenia, de transferência do material genético de um organismo para outro. Né? Esses organismos não são completamente naturais, eles foram feitos ali por um processo biotecnológico humano. Ou seja, esse é um dos exemplos de como a genética está na nossa vida mais do que as pessoas acham. Exatamente, né? Não é só o cara fazendo lá no DNA umas mexidinhas no laboratório, né? É um corpo de conhecimento utilizado na sociedade em geral também. Exatamente. O Alex esteve aqui no primeiro episódio, né, do teu podcast. Ele falou muito, deu uma aula absolutamente incrível ali, né? Que eu adorei assistir, quero ver de novo, né? Como o alimento vai passando desde que você chega lá no restaurante e começa a sentir o cheiro daquele tipo de alimento. Então, porventura, você pode estar em contato ali com alimentos transgênicos. Porventura, você pode ter um problema de secreção de insulina, como o Alex falou aqui também, né? Uma diabetes, uma pré-diabetes, alguma coisa assim. Você vai precisar receber essa insulina transgênica, provavelmente, feita lá com um gene de seres humanos inserido em bactérias, né? Antigamente tinha que ir lá matar os porquinhos para fazer isso. Então, seria uma segunda razão, está totalmente inserida na nossa alimentação, no nosso dia, né? No nosso dia a dia. E daí a gente pode continuar. Vamos lá, os testes genéticos que hoje todo mundo fala. Né? Eu fiz um teste genético para saber minha ancestralidade, para saber, né, qual é a minha
de onde veio a minha família, né? Entender quem eu sou. Eu fiz um teste genético, de repente, para ver uma probabilidade de uma doença que eu possa vir a ter no futuro. Eu fiz um teste genético para realocar um fármaco que eu não estava tomando, né? Então, sei lá, eu tenho depressão e estava lá meio que sendo cobaia do meu psiquiatra, recebendo uma determinada classe de medicamento para depressão. E aí eu faço meu teste genético e eu vejo que aquele medicamento não funcionava para mim, né? Eu caio para um outro lado, então sou reposicionado ali pelo psiquiatra baseado no meu perfil genético, né, que é atestado pelo meu teste genético. Também tem vários outros tipos de teste que a gente poderia estender por aqui. Mas vamos lá, as vacinas, né? Estamos saindo, a gente às vezes esquece, mas acabamos de sair oficialmente de uma pandemia de um vírus, né, que não existia anteriormente na sociedade. Então aí, as vacinas de RNA, isso pode ser abordado numa disciplina de genética, a gente estuda RNA, o que ele é, de onde ele vem, como ele é formado, né, na disciplina. E a gente vai entrar para uma era agora talvez muito fantástica, que são os medicamentos de RNA. Né? As terapias onde não mais agora eu recebo uma vacina de RNA para produzir uma proteína dentro do meu corpo, né? Para, por exemplo, ficar imune a um determinado vírus, mas que aquele RNA seja entregue para as minhas células para passar uma mensagem para fazê-las produzirem uma coisa que vai corrigir um problema meu, né? Seja de saúde mental ou, enfim, alguma outra questão. Vamos lá, clonagem de órgãos. Né? A gente pode... Aí já é talvez um objetivo um pouco mais futurístico, né? Mas na teoria a clonagem, que todo mundo fala, a clonagem da ovelha Dolly, mas eu posso de repente estudar a clonagem sobre outras perspectivas, né? Para o futuro, para melhorar a vida de seres humanos aí que precisam de transplantes e estão numa eventual fila muito grande, né? Esperando um doador. Os sequenciamentos, né? Então, sequenciamento de DNA, né? Que... os testes de paternidade, por exemplo, né? Ou aí a genética mais forense, onde a gente consiga... Bastante utilizado em crimes, né? Tudo baseado no sequenciamento da nossa espécie, mas eu poderia expandir aqui, não vai ser tanto o interesse nosso hoje, né? Dentro aqui dessa temática, mas eu poderia estender aqui para a genética de outros organismos, sequenciar vários organismos com outros propósitos de melhoria, né? Em termos de produzir melhor aquele... E isso tudo só é viável porque a gente tem todo esse conhecimento de como uma célula funciona, de como existe esse material genético lá dentro e tudo mais. Assim, como é que... Por exemplo, você falou ali RNA, colocar um RNA. Como é que funciona esse processo de funcionamento celular, professor? Ótimo. Então, vamos lá. Se a gente seguir essa lógica de que a genética é super importante, ela está presente totalmente no nosso dia a dia. Se a gente seguir a lógica que sobre esse ponto de vista que a gente está falando aqui, o nosso corpo é um aglomerado de várias células, né? Ninguém, assim, gente, eu vou falar bastante de números para vocês nesse episódio aqui, mas eles são mais ou menos para vocês se localizarem, né, naquilo que eu estou querendo dizer. Não é um número exato, não se prendam a esse númerozinho totalmente exato, assim, né? Porque as coisas mudam bastante. Então já começa aqui o primeiro número, né? Eu, Wesley, todo mundo que está assistindo esse podcast é um ser humano com um corpo biológico composto de mais ou menos 10 trilhões de células. É um número gigantesco. Trilhões, né? Que bom se a gente tivesse aí trilhões de reais na conta. Então, cada uma dessas célulazinhas, né? Que, como o Wesley perguntou ali, elas assumem um formato diferente. Né? Então, elas têm como se fosse assim elas expressam proteínas diferentes, elas atuam em coisas diferentes, elas fazem parte de órgãos diferentes. Mas todas elas vão sempre respeitar a lógica do funcionamento, né? O manualzinho, como eu comecei aqui respondendo para vocês, que é o dogma central do funcionamento de uma célula. Ou seja, eu vou tentar fazer um exercício aqui com vocês de a gente caminhar virtualmente assim, para dentro de uma célula, né? E lá dentro a gente vai encontrar, lá dentro do núcleo de cada uma dessas célulazinhas de vocês, a gente vai encontrar o DNA. E depois nós vamos voltar, né, passeando pela célula, vendo que a partir desse DNA vai ser produzido um RNA, pode ser produzido, e a partir desse RNA poderá ser produzidas as proteínas de vocês que desempenham... Que é meio que quase tudo no corpo, né? Exatamente. Um receptor, né? Pode ser um receptor de membrana, pode ser pode ser proteínas que vão formar um tecido depois, enfim.
enfim, né? Outras coisas. Exatamente. Né? Você mesmo fala muito, né, Wesley, lá pro pessoal no teu canal, né? Você comenta muito de TDAH, né? Você explica lá todo, né, as enzimas que fazem a síntese da dopamina, a liberação da dopamina, né? Então as enzimas que fazem a síntese de dopamina são proteínas. Os receptores que estão lá para captar a dopamina são proteínas. E por aí a gente pode... é tudo formado pelo material genético da célula. Tudo tem a base, tem o manualzinho lá dentro do núcleo daquela célula, né? Então vamos tentar para a galera de casa seguir, vamos tentar fazer essa viagem aqui, que, bom, vocês sabem, eu sou bem mais antigo aqui que o pessoal, né? Então quando eu era criancinha, eu assisti um filme uma vez que me influenciou muito, eu acho. Hoje, olhando, eu acho que me influenciou bastante, que se chamava A Viagem Fantástica, em português. E era um filme bem legal que as pessoas entravam num submarino miniaturizado. E daí eles eram injetados num corpo de um cientista para salvar a vida daquele cientista. Né? E daí ficava lá viajando com o submarino pela corrente sanguínea, ia nos órgãos e tal. Muito legal. Então, seguindo essa lógica, se fosse possível, assim, pessoas, né, miniaturizar a gente, vamos fazer, né, vamos como não é. Que nós estamos nesse submarino. Vamos dar essa viajada aqui, né? Como não é possível tal coisa. Então, se a gente olha assim, por exemplo, né? A mão nossa, né? O polegar opositor aqui, tão importante na nossa evolução há milhões de anos atrás, né? Essa mutaçãozinha que fez com que a gente conseguisse fazer esse movimento aqui que faz eu poder agarrar com mais força, jogar pedra mais longe, né? Episódio de evolução, não é o objetivo principal aqui. Mas se a gente olha no nosso polegarzinho, então eu consigo, no meu limite visual aqui, observar minhas impressões digitais. Eu não consigo ir muito mais além do que isso, né? Ainda mais que já estou aqui, né, com o sistema visual não tão perfeito como era, né? Quando eu era mais novo. Então, o que a gente precisaria para afundar, para dar esse zoom dentro do nosso corpo e entender a lógica de funcionamento das células? Por exemplo, pegar um pedacinho aqui, né, um pedacinho da minha epiderme, aqui da pelezinha que cobre o meu dedão polegar, fazer um cortezinho histológico, levar isso numa lâmina, né, botar, prensar lá na lâmina, colocar alguns corantes e colocar num microscópio, que eu acredito que todas as pessoas conheçam, né, o microscópio, ou já utilizaram alguma vez, né, numa feira de ciências, numa exposição, num colégio, mesmo na universidade. Aí a gente vai lá, olha, com aumento de 1000 vezes, né, um microscópio óptico, eu consigo ver, caramba, esse pedacinho de nada aqui que para mim era um negócio totalmente denso, que eu nunca me perguntei direito, faz parte da minha pele, sobre o ponto de vista do microscópio, só a epiderme, só a pontinha de fora aqui, mas 5 camadas diferentes de células, um monte de células, todas vizinhas uma das outras ali, né? Preenchendo e nos dando essa ilusão de solidez, né? Mas, claro, é uma limitação do nosso sistema visual. A gente evoluiu assim nesse planeta, né? Não para ter um super zoom e olhar dentro da gente aqui. Seria extremamente disfuncional, né? Né? Teria como é que você ia viver. Seria meio louco pensar, né? Numa espécie assim. Mas, enfim, então, vamos entrar agora, vamos escolher. Dentro desse zoom de 1000 vezes, né? Então, pessoas, assim, se a gente pega o nosso dedão aqui, vamos lá. A espessura da unha tem mais ou menos 1 milímetro, né? Eu levei vocês agora com um aumento de 1000 vezes. Então é pegar a espessura da unha do polegar de vocês, que tem 1 milímetro, dividir ela em 1000 partes, né? A gente caiu agora no mundo do micrômetro, que é lá 1 micrômetro, né? 1000 vezes menor que 1 milímetro. Eu acho que o cérebro humano nem consegue ter tanta noção do que é isso, de né? tão pequeno, né, cara? Né? Eu tenho, acho que essa certeza também. Por isso que eu gosto de fazer essas analogias. Por isso que é bom assim, da unha e tal, exato. Porque a gente tenta se agarrar em alguma coisa que é o nosso dia a dia para estudar coisas que realmente a gente não enxerga, né? Aprendi isso com o pessoal da astronomia, que eu gosto bastante, porque eles trabalham com a outra grandeza, né? Que é algo tão longe, tão grande, e eles tentam se agarrar ali muito, né? Fazer a gente racionalizar coisas absolutamente fantásticas. E aí, então, a gente chegou ali no mundo do micrômetro. Estamos olhando ali as células no microscópio. Nossa, que legal. Olha só, uma célula. O que é basicamente uma célula, então? Se a gente fizer a analogia, agora vamos entrar, né, com o nosso submarinozinho, vamos passear por dentro de uma célula. Vocês podem escolher continuar aqui com a célula da epiderme de vocês, ou podem pensar como o Wesley falou ali antes, um hepatócito, né, uma célula do fígado, podem pensar num neurônio. Eles vão ter formatos diferentes, mas todos a regra é basicamente a mesma. Isso só perdão, professor. Esse é um ponto importante. Então, só para a galera entender, uma célula neuronal e uma célula do fígado, a regra de funcionamento é igual. Exatamente. Embora a função seja diferente
porque se especializa, né? Exatamente. Então, esse é um ponto importante, só para deixar absolutamente... Não, ótimo. Fique à vontade de fazer essas intervenções aí. Só para a galera saber que todas as células do corpo funcionam da mesma forma dentro. Exatamente. A maquinaria genética que você vai explicar, tudo, a formação ali, tudo é parecida. Exatamente. Só a célula vai para uma especialidade. Isso. Vamos falar primeiro do normal e depois a gente fala de algumas especificidades, né? Mas é isso aí, exatamente. Eu sei que agora deu bug no pessoal de casa. Não é possível. O quê? Um neurônio igual uma célula da epiderme? Não. Mas vamos lá. Então a gente entrou ali na... O que seria uma célula, pessoal? Primeiro, a gente pode imaginar assim nessa nossa analogia como se fosse uma cidade que tem uma fronteira. Então, a fronteira seria ali a bicamada lipídica, né? Bicamada de fosfolipídios. Os limites da fronteira é basicamente quase que uma gordurinha ali, né? Onde tudo que está para dentro é considerado célula e o que está para fora é considerado meio extracelular. Então, o que está para dentro da cidade, né? Que é considerado aqui a nossa célula, é a unidade mínima da vida, que a gente conhece pelo menos até hoje. Né? Algumas células vivem sozinhas eternamente. Outras se agrupam em organismos multicelulares como nós, que somos um agrupamento de 10 trilhões de células, né? Muitas células. Então a gente está ali, dentro daquilo que é considerado vivo, a célula, estamos passeando ali para o citoplasma. Aí a gente vai vendo assim, nossa, tem uma região da cidade ali que tem uma organela chamada mitocôndria. Olha só as mitocôndrias, e tem várias delas, um monte ao longo de todo o citoplasma ali da nossa cidade célula. E ali é produzida a nossa energia, né? Questões de respiração celular, enfim, não vou entrar tantos detalhes aqui das organelas. Biologia celular e bioquímica, daí estou saindo da genética. E aí a gente anda mais um pouco, de repente vê ali os lisossomos. Caramba, lisossomos, os caras que fazem ali uma digestão celular. Tem alguma coisa, uma sujeira, alguma coisa ali dentro, eles agarram aquilo e digerem, né? E reciclam, né? Então é como ali dentro da nossa célula, a gente está passeando e está vendo ali a galera que coleta ali, faz reciclagem, essa coisa toda. E aí a gente vai andando, de repente a gente começa a ver ribossomos, né? Vários, também um monte de ribossomos, que é onde vão ser produzidas as nossas proteínas, que é onde são produzidos, a custo de bastante energia também, os operários que fazem todo o funcionamento da célula. Tudo, né? Vai ser realizado pelas proteínas. Quer dizer, na regra geral, tudo vai ser feito pelas proteínas. A gente tem depois as exceções, né? O RNA desempenha também papel importante, né, em alguns casos, mas por enquanto, né, as proteínas, os operários aqui, que como a gente falou antes, então, receptores de dopamina, as enzimas que produzem dopamina, enfim, e podemos estender aqui para os anticorpos do nosso corpo, para o colágeno, e dá para dar um monte de exemplo de proteínas, né? Proteínas motoras e por aí vai. E aí a gente, caramba, olha só, tem vários nichos aqui nessa cidade, nessa célula que produzem lá nossas proteínas. Né? Alguns desses ribossomos estão livres aqui pelos bairros, alguns deles estão aderidos lá num retículo endoplasmático rugoso, porque ali, né, aquelas proteínas especificamente, às vezes elas vão ter que trabalhar lá na fronteira da célula, lá na membrana, ou elas vão ter que ser secretadas, né, para ser espalhadas, né, de repente um anticorpo, né, para cair na corrente sanguínea, ser levado para locais muito longínquos, para outras células, outras cidades. Então tem essas diferençazinhas também em biologia celular, né, do ribossomo. E aí a gente vai andando. E de repente a gente vê lá como se fosse ali o banco da cidade, né? Onde tem coisas muito preciosas guardadas lá dentro, né? Então, vocês sabem, banco, né? Joias, dinheiro, aquela coisa tá guardadinho lá. E aí a gente vai se aproximando. Aqui, pessoal, eu já tô levando vocês mais ou menos para o nível do 10 micrômetros. Né? Então a gente continua lá nesse mundo de 1000 vezes menor que o milímetro, né? 1000 vezes menor que a espessura da unha de vocês. 1000 vezes menor que o milímetro, né? Não 1000 vezes menor que nós. Exatamente. 1 milímetro e é 1000 vezes para baixo. Exatamente. A espessura da unha 1000 vezes para baixo. Né? A gente está ali, a espessura dos nossos núcleos, Eslen, das nossas células, a média é isso aí. 5, 6, 10 micrômetros. Algo extremamente pequeno. Né? Se a gente já não conseguia ver a célula, aqui sobre o meu ponto de vista, eu preciso de um microscópio óptico para ver as células. Agora, lá dentro da célula, ainda tem uma coisa menor ainda, que é o núcleo dela, né? Que ocupa ali 10, 15, 20% do volume total da cidade. É o banco, é o núcleo. Então, as nossas células... De novo, se entrar nas exceções aqui das hemácias, que são anucleadas, todas as nossas células, basicamente, vão ter um núcleo. Uma nova membrana, de novo lá uma bicamada, como se ela estivesse protegendo agora o dinheiro, né? As joias, a coisa extremamente importante que tem dentro da nossa célula.
né? Que seria aqui na analogia nossa o banco. Aí os caras que trabalham com mitocôndria ou com ribossomo vão ficar putos de tu falar que as joias estão dentro do núcleo. E eu já ia fazer esse preâmbulo aqui, realmente, né? Tem toda a razão de ficar bravo comigo. Estou fazendo uma analogia inicial e eu mesmo vou desconstruir depois muito essa analogia, né? A gente vai falar, né, que o determinismo genético já está completamente superado. Mas se o cara não desligou e manteve aqui, né? Que bom que o Wesley fez essa intervenção, né, com a gente. Mas vamos adentrar, vamos fuçar lá dentro do banco, Wesley. Vamos ver o que tem lá dentro. Então, quando a gente começa a entrar, passar os poros nucleares, que são altamente regulados para... Não é todo mundo que pode entrar no banco, né? A gente não quer que a galera roube as coisas lá, né? Então, assim, pra galera entender, você tem a célula, aí dentro da célula, num espaço que ocupa uns 15 a 20%, você tem outra membrana, tudo o resto fica ali livre dentro da célula, e aí dentro da célula tem outro muro que tem que passar, e esse muro permite algumas passagens ali, mas não tudo. Exatamente, perfeito. E só vou adicionar, Islen, ainda bem que tu colocou este novo, porque... Assim, pessoal, quando vocês veem isso num livro, né, ou quando a gente vai aqui para a questão de laboratório, a gente achata as células. Né? Então, continue imaginando algo esférico, 3D. Né? Tem um volume, a célula nossa tem um volume, ela não é completamente achatada. Né? Então, a gente adentrou agora o núcleo que é altamente regulado. Passamos os poros ali e fomos lá para dentro. Cara, dentro desse núcleo aqui, talvez seja um bom banco, então está lotado de uma molécula chamada DNA. O DNA é uma sigla que é utilizada hoje no mundo todo. Eu tenho colegas um pouco mais antigos que ainda chamam de ADN, né? Ácido desoxirribonucleico, mas hoje a sigla em inglês popularizou. Então o DNA são essas moléculas que estão ocupando o núcleo inteiro de vocês e que tem a informação para ditar o funcionamento de uma célula. Agora vamos começar aqui, né? Ter bastante cuidado quando a gente fala, porque ela tem a informação, não significa que ela determina. Perfeito. Né? Então, assim como o banco lá, né, tem o dinheiro, tem as joias, aquilo ali é um tipo de poder. Mas não necessariamente o dinheiro vai sair correndo e vai fazer alguma coisa na sociedade. Algumas pessoas vão ter que ir lá dentro do núcleo, de repente vão sair com um cheque, né, lá de dentro do banco para daí executar alguma coisa lá longe, lá no citoplasma, lá nos bairros da cidade. Né? Então o DNA está lá, está preenchendo todo o nosso núcleo. 46 moléculas, Wesley. Você tem, eu tenho, todo mundo aí que está assistindo deve ter. 23 moléculas vieram do nosso pai. 23 moléculas vieram da nossa mãe. Então, a gente, em algum momento, há muito tempo atrás, no meu caso, eu fui aqui uma união do espermatozoide do meu pai, com 23 moléculas de DNA, e uma união do ócito da minha mãe, com 23 moléculas de DNA. As duas combinadas deram, né, uma célula ovo, 46 moléculas de DNA, uma célula inicial, que ali nos primeiros 14 dias de vida, ela foi se dividindo em 2, em 4, em 8, em 16, 32, e até os primeiros 14 dias de vida, ela tinha a capacidade, cada uma daquelas células, de basicamente formar qualquer tecido do nosso corpo, se diferenciar em qualquer célula diferente, no hepatócito, no neurônio, enfim. E depois, né, passando dos 14 dias em diante, aí também é embriologia, né? Vou fugir dessa parte aqui deixar para um outro convidado falar. Aí começa a ter uma diferenciação. Algumas células aí vão formar um determinado tecido do nosso corpo, outras vão formar outro, ou seja, elas vão traçar um destino genético. E aí a gente vai ter então cidades diferentes. Né? Uma cidadezinha ali que faz parte do fígado, uma célulazinha que tem uma lógica de funcionamento ali, a outra que faz parte do cérebro, que tem uma outra lógica de funcionamento, mas todas elas então dependem do DNA, que talvez seja acessado em algumas regiões dele, para produzir alguns RNAs. Esses RNAs precisam sair do banco, sair do núcleo, irem lá para o ribossomo, onde lá no citoplasma, nos bairros da cidade, vão ser produzidas as proteínas, para fazer a célula funcionar, para fazer a nossa cidade funcionar. Perfeito, perfeito. Por muito tempo, eu lembro que uma vez até saiu algumas ideias, até foram bem polêmicas, assim, mostrando que alguns artigos sugeriam que a gente tinha o que eles intitularam de DNA lixo, ou DNA não...